Pokémon foram assassinados para garantir que Mewtwo não tivesse fraquezas? Um Pokémon lendário foi criado para ser uma alegoria da bomba atômica? A Mega Evolução surgiu dos desejos de Jiraiya. Os lendários são frequentemente os Pokémon envoltos em mais mistério. Então hoje vamos visitar cada região do mundo Pokémon para explorar algumas das teorias mais interessantes sobre os Pokémon lendários. E naturalmente, vamos começar pela região que deu início a tudo. Kanto Dito é um clone fracassado de Mew, e realmente não tem nada mais clássico do que isso. A teoria sugere que uma segunda tentativa de clonar o Mew foi feita depois do Mewtwo, mas acabou fracassando e se tornou aquele estranho monstrinho chamado Dito. Agora isso é apoiado pelo fato de que ambos aprendem o movimento transformar. E também precisamos destacar que eles têm esquemas de cores normais semelhantes, além de esquemas de cores brilhantes idênticos. Eles têm o mesmo peso e ambos não têm gênero. E além disso, Dito pode ser encontrado na Mansão Pokémon e na Caverna Celeste nos jogos de Kanto, sendo que a primeira é onde Mewtwo foi criado e a segunda é para onde ele foi depois. Acho que a parte ruim de tudo isso é que essa teoria foi desmentida por Junichi Masuda em uma entrevista de 2016, o que é um pouco decepcionante, pois todas essas evidências são muito convincentes. Mewtwo está sendo criado durante a jornada do jogador. Essa foi trazida por ninguém menos que o teórico de Pokémon, o lendário cuidador de pássaros Toby. E essa teoria afirma que Mewtwo estava sendo criado pela equipe Rocket durante os eventos dos jogos de Kanto em vez de antes. Como sabemos, eles roubam o MT Escavar de um homem na cidade de Cerulean e procuram fósseis na próxima Monte Lua. A teoria depois diz que a equipe Rocket usou a MT Escavar para cavar até a Caverna Celeste em busca de mais fósseis. Foi lá que eles encontraram o fóssil de Mew. Quando o jogador escolhe seu inicial, depois criam um Mewtwo na mansão Pokémon abandonada em 6 de fevereiro. Perceba como no diário não diz o ano. Esse é o ano em que o jogador começa a sua jornada, com 6 de fevereiro sendo o dia, e então todas as vezes que o jogador encontra a equipe Rocket. Isso serve como uma distração para o projeto Mewtwo. Tudo isso culmina no motivo pelo qual Mewtwo fugiu para a Caverna Celeste para começo de conversa, porque foi lá que o fóssil de Mew foi encontrado. A equipe Rocket capturou ou eliminou os tipos sombrios de Kanto para que Mewtwo tivesse menos fraquezas. Essa teoria um tanto sombria foi proposta pelo usuário do Reddit Castaside1812, e ela explica por que não há tipos sombrios em Kanto. Na geração 1, para garantir que Mewtwo fosse o mais forte possível, a equipe Rocket matou ou capturou todos eles. Claro, há o tipo fantasma, mas na geração 1 tipos psíquicos são imunes, e os golpes inseto disponíveis são ruins e quase sempre estão em Pokémon fracos. Mewtwo poderia derrotá-los com um só ataque, o tipo sombrio, único forte contra psíquico, não está disponível. Então na geração 2 as sequências diretas, você de repente vê os tipos sombrios selvagens Houndour e Mukrow. Em Kanto, assim como nas equipes dos administradores da equipe Rocket. E temos que admitir que não conseguimos deixar de achar isso suspeito. Será que a equipe Rocket os soltou de volta na natureza? Vai saber? Mas por enquanto, vamos viajar até Johto. As feras lendárias se originaram das 3 evoluções originais de Eevee, como sabemos. Ho-Oh ressuscitou 3 Pokémon que pereceram em um incêndio na Torre Queimada, e eles se tornaram as feras lendárias Haikyuu, Entei e Suicune. Mas como destacado por Bonsuite nos fóruns da comunidade Poké, há vários fatores que apoiam isso. Os Pokémon que morreram eram as 3 evoluções originais de Eevee, Vaporeon, Jolteon e Flareon. O primeiro e mais óbvio fator é que eles têm os mesmos tipos e cores semelhantes. Em segundo lugar, as habilidades normais das evoluções de Eevee são absorver água para Vaporeon, absorver voltagem para Jolteon e chama de fogo para Flareon. Mesmas habilidades ocultas para suas feras lendárias nas gerações 5 e 6. Jolteon e Raikou também têm alta velocidade e ataque especial. Flareon e Entei têm um ataque decente, e Vaporeon e Suicune são resistentes. Outro detalhe pequeno, provavelmente coincidência, é que as garotas Kimono, o grupo de treinadoras que usam as evoluções de Eevee quando o jogador as enfrenta, moram em cidade Ekrutchek, exatamente onde fica a Torre Queimada. Mas e se as feras lendárias não tivessem se originado das evoluções de Eevee? O Poketuber-Natsu, treinador Ace, argumenta que os 3 Pokémon mortos na Torre Queimada eram apenas 3 Eevee, não suas evoluções. Ele explica como as feras lendárias surgiram das representações dos elementos do evento trágico. Raikou representa o raio que atingiu a torre, Entei as chamas que se espalharam em Suicune, a chuva que apagou o fogo. Com isso em mente, algumas entradas da Pokédex do Eevee são mencionadas, que afirmam que ele tem DNA instável e se adapta a ambientes hostis. Evoluindo com tanta eletricidade, fogo e água, será que esses EVs se tornariam algo muito além de suas evoluções normais? Talvez feras? Ho era originalmente um furo. O youtuber Protomario começa essa teoria mencionando a inspiração de Ho.
A fênix, uma ave da mitologia grega, surgiu ao renascer das cinzas de um pássaro que morreu em chamas. Ele chega à conclusão de que Ho ressurgiu das cinzas de um furo, foi envolto em chamas e morreu. Isso é confirmado pelo fato de que ambos têm cristas na cabeça, bicos longos e estruturas corporais semelhantes, garras, penas na cauda e nas asas. Mas vamos passar para a casa da terceira geração. O próximo é Hoenn. Os 3 Regis originais são sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Uma teoria popular entre a comunidade de fãs japonesa afirma que Regirock, Regitsu e Registeel representam os sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, Hoenn é inspirada na ilha japonesa de Kyushu, que é onde Nagasaki está localizada, e as áreas onde os Regis são encontrados nos jogos parecem corresponder a locais reais em Kyushu. Registeel na já mencionada Nagasaki, onde a primeira bomba atômica foi lançada. Registeel em Miyazaki e Regirock em Oita. Essas cidades também tinham bases militares importantes fortemente bombardeadas pelos Estados Unidos. A teoria continua dizendo que Relicanth e Wailord, os 2 Pokémon necessários para capturar os Regis, meio que se assemelham aos formatos de Little Boy e Fat Man, as 2 bombas atômicas. Uma das mensagens em braille na câmara selada menciona como as pessoas viviam ali, sugerindo que servia de abrigo durante bombardeios. Então, na geração 4, o local de Regigigas no templo Snowpoint reflete o de Wakanai em Hokkaido, onde ficam o Monumento da Paz e o Memorial da Marinha Soya Kaiko. E então, para completar essa teoria, todos os 3 Regis sabem o golpe explosão, as origens do trio climático. Postagens excluídas do Reddit sugeriram que Kyogre, Groudon e Rayquaza teriam sido antes um Wailord, um Aggron e um Gyarados. Eles argumentam que na geração 3 apenas Kyogre e Wailord aprendiam jato d'água, e ambos têm o mesmo esquema de cores, nas formas normais e brilhantes. Enquanto isso, Aggron faz suas casas nas montanhas e Groudon é despertado no Monte Chimney. A linha evolutiva de Aggron se alimenta de minério do subsolo, e Groudon é do tipo terrestre. Então, Mega Aggron tem espinhos no corpo e Groudon tem espinhos semelhantes na cauda, e ambos têm 3 garras em cada pé. Quanto ao último membro do trio, Gyarados e Rayquaza não têm muita diferença em altura e peso, sendo 6,5 metros de altura e 235 kg para Gyarados, e 7 metros de altura e 206,5 kg para Rayquaza, respectivamente. Ambos são do tipo voador, e mesmo que Gyarados não seja um dragão, treinadores do tipo dragão como Claire e Lance já o usaram em suas equipes. Será que algum fenômeno estranho fez esses Pokémon virarem uma nova espécie? Jirachi deu a Rayquaza o poder da Mega Evolução? O usuário do Reddit Flarestorm80 e 8 argumenta que quando o povo draconídeo desejou que Rayquaza os protegesse e parasse a luta entre Groudon e Kyogre, foi Jirachi quem atendeu ao pedido deles, dando a Rayquaza a habilidade de Mega Evoluir. Isso é apoiado por algumas entradas da Pokédex de Jirachi, que afirmam que ele realizará qualquer desejo por apenas uma semana. A cada 1000 anos, e bem, Kyogre e Groudon lutam a cada 1000 anos, e Jirachi realiza desejos, então está aí, Deoxys e Pokérus estão conectados. Os Poketubers Hybrid Hero e Yoshimitsu mencionam isso. Deoxys foi formado a partir da mutação do DNA de um vírus espacial, de acordo com várias de suas entradas na Pokédex. Depois temos o Pokérus, um vírus raro que, se um Pokémon for infectado, ele ganha o dobro de EVs ao derrotar um oponente. Disse que, quando um meteoro com o vírus espacial caiu na Terra, parte dele pode ter escapado e virado o Pokérus. As semelhanças não acabam aí, pois tanto Deoxys quanto o Pokérus têm ênfase nos atributos. O Pokérus dobra os EVs, como mencionado anteriormente, enquanto Deoxys possui várias formas que aumentam um de seus atributos. Além disso, quando um Pokémon é infectado com Pokérus, ele ganha um ícone roxo para indicar isso, e Deoxys tem um núcleo roxo. Além disso, as cores normais de Deoxys são vermelho e azul, que juntas formam roxo, e sua versão brilhante é amarela, a mesma cor do símbolo que indica que um Pokémon foi curado do Pokérus. Mas vamos passar para a região mais focada em lore. Ainda assim, Sinnoh com certeza tem algumas boas teorias. Os Guardiões dos Lagos estão conectados ao trio Tal de Unova. Ancient Skull Kid no Tumblr propõe a ideia de que, uma vez que o dragão original se dividiu em Reshiram, Zekrom e Kyurem, os Guardiões dos Lagos, Uxie, Mesprit e Azelf ajudaram a influenciá-los. Uxie representa o conhecimento e, como resultado, pode ter ajudado o Reshiram a se tornar o lendário da verdade. Como ambos são semelhantes em teoria, Mesprit, que simboliza a emoção, pode ter ajudado Zekrom a se tornar o lendário dos ideais, já que as pessoas criam ideais a partir de seus sentimentos. Azelf representa a força de vontade e pode ter ajudado Kyurem a equilibrar verdade e ideais, pois a verdade se baseia na vontade. E como uma teoria extra, o teórico também propõe que os Guardiões dos Lagos estão conectados aos Unown.
Yushi está conectado às letras, que são usadas para comunicar conhecimento. Azelf ao ponto de interrogação, que é usado para fazer perguntas sobre algo que você deseja. E Mesprit ao ponto de exclamação, que é usado para expressar emoções fortes. Giratina foi criada para acalmar Dialga e Palkia. Uma teoria que circula no Reddit menciona como Giratina foi banida para o mundo da distorção por Arceus devido às suas ações violentas. Mas perceba que ela é gentil, calma e protetora. O usuário do Reddit, Loki01, propõe que Giratina foi originalmente criada para servir a um propósito semelhante ao de Rayquaza, para acalmar Dialga e Palkia caso lutassem intensamente, mas quais atos de violência levaram ao banimento dela? Dialga e Palkia podem ter tido uma luta tão violenta em um dia que Giratina acreditou que seria melhor matar os dois para evitar mais destruição. Essa expulsão então fez com que Arceus desse o papel de controlar Dialga e Palkia aos Guardiões dos Lagos, que fariam isso usando a Corrente Vermelha. E desde então Giratina é capaz de sair do mundo da distorção e impediu que a dupla fosse ferida. Como ao impedir Cirrus em Pokémon Platinum, talvez desde então tenha aprendido a importância dos papéis da dupla no mundo Pokémon. Do que Regigigas criou os Regis? Gabriele Duenes no Reddit criou a teoria de que, quando as pessoas testemunharam Regigigas rebocando os continentes e viram seu imenso poder, começaram a adorá-lo e a vê-lo como um protetor. Regigigas, no entanto, não podia assumir a tarefa de se tornar um guardião, porque empurrar os continentes o deixava muito cansado, o que, sinceramente, é bem compreensível. Para deixar as pessoas felizes e seguras, ele criou Regirock, Regice e Registelle, e assim pôde partir em busca de um lugar para descansar. O teórico explica que, enquanto Regigigas descansava, ouviu algo inesperado. O dragão original, em Galar, se dividiu e voou para Unova. Então, viajou para Galar, temendo que tudo perdesse o equilíbrio. E usando carne do dragão original, criou Regidrago, mas só conseguiu terminar sua cabeça. Também criou Regilec a partir do plasma do dragão original. Antes de dar um corpo a ele, ficou fraco e desmaiou, causando caos com suas criações no mundo Pokémon. As pessoas então começaram a temer Regigigas, entendendo mal o que ele estava tentando fazer, e o selaram junto com os outros Regis. Ficar fraco por tanto tempo lhe deu a habilidade Início Lento. Agora é hora de viajar fora do Japão pela primeira vez e entrar em Unova. Os Espadas da Justiça são originalmente de Kalos, já que sabemos que há alguns aspectos de Pokémon que refletem o mundo real. O usuário do Reddit 69 Kuda destaca que Kalos é baseada na França, e Unova é baseada nos EUA, e com os Espadas da Justiça, Cobalion, Terekian e Verizian sendo baseados nos Três Mosqueteiros, uma história francesa. Será que eles vieram originalmente de Kalos? Se sim, como chegaram a Unova? O teórico afirma que a história relata uma guerra em Unova, onde humanos iniciaram um incêndio florestal. Os Espadachins da Justiça apareceram e salvaram o máximo de Pokémon que conseguiram, e depois se esconderam. A teoria deles é que essa guerra reflete a guerra franco-indígena da vida real. Uma batalha que terminou com os franceses cedendo parte de seu território na América para os britânicos, na versão Pokémon. Quando Kalos colonizou Unova, trouxe os Espadachins da Justiça, que permaneceram em Unova após a guerra ao se esconderem. O dragão original representa os sonhos. Essa teoria expõe o que sabemos sobre o trio Tal. Reshiram representa a verdade, Zekrom representa os ideais e Kirin representa o vazio. Além disso, em preto o antigo é rejeitado em favor do novo, e o contrário acontece em branco, e parte do nome de Kirin vem da palavra nada. Os teóricos afirmam que os sonhos têm papel importante na geração 5, citando o mundo dos sonhos e o radar de sonhos. Com tudo isso em mente, o dragão original deve representar algo que se contradiz. Zekrom e Reshiram precisam da aura de um humano para voltar à vida. E sonhos podem ser inalcançáveis, o que significa que é o único momento em que a verdade e os ideais podem coexistir. Então, dito isso, o dragão original representa sonhos ou ambições. Victini representa uma bomba atômica. Alguns teóricos apontaram como o nome de Victini vem das palavras Tiny, pequeno, e Victory, vitória, e como sua entrada na Pokédex diz que ele cria energia ilimitada em seu corpo e a libera. Essa energia ilimitada pode se referir ao poder de uma bomba atômica. E o tipo fogo de Victini pode aludir às consequências após seu lançamento. Na teoria dos Regis em Hoenn, mencionamos que os Ekiryu lançaram 2 bombas nucleares no Japão, sendo uma chamada Little Boy. Bem, o novo é baseada nos Estados Unidos, e Victini é realmente um garotinho. Victini faz o sinal de vitória em V com as mãos, gesto usado após a Segunda Guerra Mundial, quando o inimigo foi derrotado. Além disso, o golpe V-Create é um V em chamas, que se parece um pouco com uma seta apontando para baixo, e a habilidade de Victini, Victory Star, aumenta a precisão. Mas vamos passar para as primeiras regiões inspiradas na Europa. A próxima é Kalos, e Veltal não é mau.
Agora vocês provavelmente estão todos pensando, Yveltal é o Pokémon da destruição, e Evil está literalmente no nome dele. Mas o usuário do Reddit Kakyoan Crusader não concorda exatamente com esse sentimento comum. Eles se referem ao filme Diancie e o Casulo da Destruição, onde Yveltal foi perturbado do seu sono em seu casulo, e foi isso que fez com que ele destruísse tudo em seu caminho. Sabemos que o canon do anime é separado dos jogos, mas isso continua valendo. O teórico então argumenta que Yveltal não escolheu seu poder de destruição, mas nasceu com ele, tornando isso uma maldição. Basicamente ele não quer matar, mas precisa por causa do que nasceu sendo. Para piorar ainda mais, ele ficou sozinho em seu casulo durante toda a vida, ficando cego porque é muito escuro. Carbink se transforma em Diancie quando está sob pressão. Você já se perguntou por que Carbink não evolui para Diancie? Afinal, os dois são quase idênticos. O usuário do Red Blue Boy Smash tem uma teoria sobre qual é, de fato, a relação entre os dois. A entrada da Pokédex de Diancie afirma que ela é uma mutação repentina de Carbink, então, por causa disso, esse teórico recorreu ao poder da geologia. Dizem que diamantes são formados pela compressão de átomos de carbono, e os diamantes de Carbink têm cor azul. Essa correlação ocorre quando diamantes são infundidos com boro durante a formação. Diancie, no entanto, tem diamantes cor-de-rosa, e essa coloração ocorre quando eles são expostos a calor e pressão extremos após serem formados. Então, com tudo isso em mente, Carbink possivelmente se transforma em Diancie quando é exposto a uma fonte de estresse extremamente dolorosa, como se estivesse sendo esmagado. Hoopa está salvando lendários da destruição certa. Eu sou de Marte. Ama no Reddit menciona como em Omega Ruby e Alpha Sapphire, Pokémon, incluindo lendários de outras regiões, podem ser encontrados em Mirrored Spots. Hoopa é o responsável, mas não transporta todos para Hoenn por maldade, e sim para proteger suas regiões da destruição causada por um meteoroide que se aproxima. No episódio Delta, Zina explica como existe uma segunda região de Hoenn e que ela seria destruída pelo meteoroide. Como a Mega Evolução não existe nela, Mega Rayquaza é o único capaz de detê-lo. A teoria também sugere que, como os lendários usam as versões originais dos temas de batalha de seus respectivos jogos, Hoopa deve tê-los transportado de sua região de origem. Assim, essa teoria retorna ao seu ponto original, mas agora é hora de brisas tropicais e diversão ao sol, porque Alola é a próxima, a 18ª memória. Como observado por Homem-Aranha Ectric no Reddit, o projeto original do tipo nulo da Fundação Aether se chamava Tipo Pleno, criado para recriar Arceus e sua habilidade de mudar de tipo com suas placas. No tipo deletado, Pleno, os arquivos dizem dummy. O teste do programa do sistema RKS foi concluído. O tipo foi alterado com sucesso com todas as 18 memórias especiais. A transferência do programa do sistema RKS para os modelos está em andamento. O nome oficial do BK foi dito como Tipo Pleno. Repare que são mencionadas 18 memórias, enquanto no jogo há apenas 17 para todos, exceto o normal. Bem, isso indica que há uma 18ª memória normal esperando para ser encontrada por Silvally. Como a Lilian carrega o Cosmo em sua bolsa ao jogar os jogos da geração 7, provavelmente todos nós já nos perguntamos, como a Lilian consegue carregar o Cosmo naquela bolsa sem desabar, afinal de contas. Ele está empatado como o Pokémon mais pesado, com 999,9 kg. O Pokétuber Gatorex comenta que o Cosmo flutuante pode ser capaz de sentir os movimentos da Lilian, e se manter sempre no meio da bolsa dela para não derrubá-la. No entanto, ele é basicamente um casulo e mal consegue se mover. Então isso pode ser só mais um caso dos tamanhos dos Pokémon. Ou seja, nada demais. Como mais você explicaria o Wailord encolhendo quando é chamado para a batalha? Ok, essa última teoria não foi boa, então vamos encerrar a Alola com algo mais relevante. Magearna e Spiritomb estão conectados. Gafa Cakes, do Reddit, faz a ligação de que tanto Magearna quanto Spiritomb são feitos de almas. Magearna com seu Soul Heart e Spiritomb com suas 108 almas. Eles também mencionam que as almas que compõem Spiritomb foram presas à Pedra Estranha há 500 anos, assim como a criação de Maierna. Spiritomb tem mais conexões com o número 108, sendo que ambos os seus atributos defensivos são 108. Seu peso é de 108 kg e seu número na Pokédex de Sinnoh é 108. Por outro lado, o número da Pokédex de Magearna é 800 e exatamente o inverso de 108. Dito isso, esse teórico sugere que o Spiritomb inspirou a criação de Magearna, ou o criador de Magearna coletou parte da energia da alma de Spiritomb para criar o Soul Heart. Mas passando para nossa penúltima região, a 8ª geração, as origens de Galazacian e Zamazenta. No ID12 no Reddit, menciona que a espada de Zaxian é chamada de Espada do Rei das Fadas. Mas quem foi exatamente o Rei das Fadas? Apesar de não ser do tipo fada, Calyrex é muito parecido com uma fada e, claro, é um rei, então esse teórico propõe que Calyrex foi quem deu a espada para Zacian.
Zamazenta, por sua vez, é chamado de escudo do mestre lutador. E se Urshifu fosse o mestre lutador que o treinou? Afinal de contas, Urshifu é um lutador muito talentoso que pode dominar dois estilos de luta diferentes, e Behemoth. A animação do movimento Bash mostra Zamazenta avançando rápido, semelhante ao golpe de Urshifu, estilo golpe decisivo. Eternatus está ligado às Ultra Beasts propostas pelo reditor alcoólico Sox. Essa teoria levanta que, assim como as Ultra Beasts, Eternatus não vem do mundo Pokémon, já que ele veio de um meteorito. Em seguida, o fenômeno Dynamax Galar surgiu depois que ele foi derrotado por Zatian e Zamazenta, fazendo com que sua energia vazasse. Essa próxima parte da teoria então nos leva para Alola, onde damos uma olhada nos Pokémon Totem, que ficaram maiores do que outros Pokémon da mesma espécie. Depois de serem expostos à energia dos Ultra Buracos de Minhoca, tanto a energia Dynamax quanto a energia dos Ultra Buracos de Minhoca conseguem fazer os Pokémon ficarem maiores. Então Eternatus pode facilmente estar conectado de alguma forma, especialmente quando você considera que Necrozma e Cosmog, dois outros Pokémon que não são Ultra Beasts, também têm ligações com os Ultra Buracos de Minhoca. Glastrier e Spectrier eram um só Pokémon. Essa teoria nos lembra de como, nas Terras da Coroa, o jogador precisa escolher entre Glastrier ou Spectrier para se tornar a montaria de Calyrex. Mas e se os dois cavalos já foram um só Pokémon? A teoria diz que Calyrex apareceu, domou esse Pokémon e começou a usá-lo como sua montaria. Quando as Terras da Coroa congelaram de novo, Calyrex enfraqueceu e precisou abandonar o cavalo. Sem conseguir se defender sozinho, o cavalo acabou morrendo, com Glastrier se formando dos restos de seu corpo congelado e Spectrier se formando de seu espírito. Mas vamos passar para a nossa última região e falar sobre Paldea. A Senhorita Rayford tem intenções malignas. Essa teoria está parcialmente ligada aos lendários, mas continua interessante. Sugere que a professora de história, Senhorita Rayford, da academia, quem envia o jogador para capturar os tesouros da ruína tinha intenções malignas ou era uma antagonista descartada. Para apoiar isso, ela dá ao jogador o MT Maquinação quando eles capturam os tesouros da ruína. Além do diálogo dela dizendo que queria procurá-los sozinha, mas só teve sucesso em consegui-los porque enviou o jogador, alguém de coração puro. Terapagos traz sonhos para a realidade. Outra teoria que ficou bem popular foi a de que os Pokémon Paradoxo vêm dos sonhos, em vez do passado ou do futuro, e que Terapagos é quem os traz para a realidade. O que apoia essa teoria é um quadro do Dream World da geração 5 que tem uma cena emoldurada por nuvens, exatamente como a tela inicial de Scarlet e Violet. Isso nos leva à conclusão de que os Pokémon Paradoxos são trazidos para o mundo real a partir do mundo dos sonhos. Reforçando ainda mais isso ao fato de que também foi mostrado que ele projeta para o passado ao conectar os sonhos tanto de Pokémon quanto de pessoas. Independentemente de acreditar nessa teoria, acho que podemos concordar. Um usuário do Reddit que está apenas feliz em ver Hydreigon feliz perto do arco-íris, o Caridon ou Muridon do jogador, é Heath Ciclazar. Por fim, há a teoria do usuário do Reddit Erosikin, que expande uma teoria anterior dele sobre esse paradoxo. Pokémon vem de uma linha do tempo alternativa, são Pokémon comuns expostos a escamas misteriosas, e chegam à nossa linha do tempo pela máquina do tempo de Seda ou Turo. Com isso dito, Heath, Ciclazar poderia ter sido um desses Pokémon que se transformou no Caridon ou Muridon usado pelo jogador. Isso se confirma porque o dragão do jogador é amigável, ao contrário do que matou o professor, e é o único montável. Não luta até o final do jogo, e seu pterotipo é travado em dragão, assim como um Ciclazar normal.